uma bênção estarmos aqui, né? Como a Miriam falou, aquela semana cansativa, mas estar na presença do Senhor, Ele renova as nossas forças, né? Nós estamos aqui por causa dEle e Ele é suficiente para nos encher, para nos ensinar. E é uma bênção ver aqui tantas congregações representadas. E antes de eu começar a entrar no tema ali que a gente vai falar, por que a gente sempre tem a necessidade de ter esse treinamento aqui? Você pode pensar assim, poxa, mas tem tantos treinamentos, né? Tantas pessoas, tantas vozes atuais falando e falando bem sobre o departamento infantil. Qual é a necessidade que a gente tem de estar aqui? A necessidade é essa mesma, caseira, né? Para você entender o que você é como representante da ADIG, como membro da ADIG, para você entender qual é a visão da sua igreja, do seu pastor, da sua liderança sobre o ministério infantil. A gente ouve muitas coisas e coisas boas, mas a gente precisa contextualizar para dentro da nossa realidade. E o que eu vou pedir para vocês, essa apresentação que a gente vai fazer, eu não sei se está gravando, mas eu acho que está gravando sim, que aí depois vocês espalhem. A gente entende que nem todo mundo consegue estar aqui, mas graças a Deus que temos aqui uma grande representatividade das congregações e que depois você reproduza, né, para as pessoas que trabalham com você aquilo que a gente vai falar hoje. Tá? Então, essa manhã, a gente já vai justamente pensar o que é trabalhar com crianças no MIADIG. Né? Não é o que é trabalhar com crianças em termos gerais. Também a gente passa por isso, mas o que é trabalhar com crianças no MIADIG? O que a liderança da ADIG, o que nós aqui, né, que estamos debaixo desse ministério, qual é a nossa missão, o que a gente entende que a gente tem que fazer, o que se espera de você lá onde você está, como líder, como professor de crianças, qual é a nossa visão, o que a gente espera contribuir, aonde a gente quer chegar e como a gente faz. Então, justamente o que a gente vai falar aqui é por que nós fazemos o que nós fazemos, né? O que a gente quer com isso e como nós fazemos, como nós alcançamos isso. Então, se eu perguntar para você, por que evangelizar e discipular crianças? Quem pode me dar um motivo aí? Por quê? Vamos? Por quê? Porque são os melhores missionários que existem. Quem pode dar mais? Por quê? Porque as crianças são um instrumento também de salvação de famílias. Mas existe uma resposta óbvia, mais óbvia. Por que você evangeliza? Vamos tirar o crianças, então, para vocês entenderem melhor onde eu estou querendo falar. Por que vocês evangelizam e discipulam? Porque é o mandamento de Jesus. Jesus mandou isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui cumprindo um mandamento de Jesus. Só que na Bíblia Sagrada, e nós vamos aprender hoje isso, existem textos onde Jesus fala especificamente sobre evangelismo e discipulado de crianças. A gente tem esse grande mandamento, né? Esse lugar comum, que é um mandamento para toda a igreja, para todas as pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nesse conjunto se incluem as crianças. Mas o Senhor Jesus, ele, no seu pouco ministério terreno que ele teve aqui, ele podia ter falado de tantas coisas, e ele falou tudo que ele precisava falar, ele deixou especificamente para nós textos que falam a respeito do evangelismo e discipulado de crianças. E nós vamos passear por esses textos hoje para a gente poder entender as bases, os fundamentos do nosso trabalho, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui passar. Então, o primeiro texto, vocês já devem conhecer, Mateus 19:13. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Esse é um texto. Tem um texto semelhante em Marcos. Marcos 10, 13 e 15, os três evangelistas contam o mesmo episódio. Contam de uma maneira diferente e vão trazer uma complementação aqui para o nosso entendimento. Marcos 10, 13 e 15. 13 a 15, né? E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes:
Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Esse é o segundo texto. E existe ainda um terceiro texto, também semelhante a esse, que está em Lucas 18, do versículo 15 ao 17. E traziam-lhe também as crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nas. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. São muito semelhantes os textos, mas se você reparar, esses textos vão trazer um complemento um ao outro. E a gente vai descobrir nesses textos 4 verdades, 4 bases para nosso trabalho, 4 verdades que Jesus nos diz aqui, que vão nos ajudar a entender, né, qual a necessidade de nós discipularmos e evangelizarmos as crianças. Então, primeira delas, esse texto aqui, eu estou trazendo aqui a partezinha de cada um. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse. E, tendo-lhes imposto a mão, partir dali. Marcos diz: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. E Jesus, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E Lucas ainda diz: E traziam-lhe também as crianças para que ele as tocasse. E Jesus, chamando-as para si, né? Aí Jesus fala que não é para deixar as crianças, que não é para impedir. Então, aqui a gente tem uma primeira verdade. Não sei se vocês conseguem descobrir qual é a primeira verdade que a gente encontra analisando esses 3 textos aqui. O que Jesus está dizendo para a gente aqui? Alguém tem alguma sugestão? O pessoal do conselho não pode, porque já conhece a apresentação. Qual é a primeira verdade? Trazer as crianças, mas mais do que isso, o que vai acontecer? Se a gente trouxer as crianças, o que vai acontecer? Quem vai tocar? Então, a primeira verdade: as crianças que são trazidas a Jesus, elas vão receber a atenção e o toque de Jesus. Alguma coisa mais importante do que isso, irmãos, eu não vejo. Porque o que esse texto, o que Jesus está nos dizendo? O seu trabalho, o nosso trabalho não é vão. As crianças que são trazidas a Jesus vão receber o toque de Jesus. Jesus está disposto, disponível e ativo para abençoar as crianças. Olha o que Jesus fez. Impôs as mãos, tomando-a nos seus braços. Né? O Marcos ele vai trazer um pouco mais. Então, Jesus chamou as crianças para si. Então, quando a gente leva as crianças a Jesus, Jesus está disposto a tocá-las. Tá? Alguma resposta nós teremos. E quem glorifica a Deus por causa disso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vê aquele monte de criança e a gente fala assim, meu Deus, com tantos problemas, né? E eu acredito que vocês nas congregações veem, né, problemas maiores do que os que a gente vê aqui. Porque aqui, normalmente, as crianças vêm arrumadinhas, bonitinhas, alguém as traz. De repente, nas congregações, vocês recebem crianças, você não sabe nem de onde vem. E, às vezes, fica aquele sentimento de impotência. O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou responder essa necessidade? Então, a grande verdade e o grande incentivo para nós é Jesus tem uma resposta para essa criança. Você não é você quem vai dar. Elas estão sendo trazidas a Jesus. Ele está dando essa ordem para que as tragam e ele vai tocá-las. Amém? Então, essa é uma primeira verdade. É por isso que nós evangelizamos e discipulamos as crianças, porque Jesus vai atender, Jesus vai tocá-las. E aí, continuando aqui, a gente vai falar bem rapidamente aqui, porque depois a gente vai ter uma roda de conversa, tá? Vocês vão contribuir também, podem ir pensando nas experiências que vocês têm, naquilo que esses textos vão trazer de insights aí na cabeça de vocês, e a gente vai ter aqui um momento de troca, tá? Então, uma outra verdade que a gente pode extrair desses textos. Mateus diz, Jesus, porém, disse, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo isso sobre as crianças.
Jesus disse-lhes, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E Lucas diz assim, mas Jesus disse, porque dos tais é o reino de Deus, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. É uma repetição. Que verdade que a gente pode tirar daqui? Alguém já falou sobre isso aí, ainda agora. Que verdade? A infância é um tempo de oportunidade no Evangelho. Existe algo diferente nas crianças, senão Jesus não tinha feito essa observação. Jesus está nos dizendo, existe uma oportunidade a ser agarrada, né? Existe uma oportunidade de evangelismo durante a infância. Vocês, quem que tem filhos, né? A maioria de nós aqui temos filhos. E a gente sabe que a primeira infância, existem alguns anos ali, quando a criança é pequena, que é muito mais fácil de você ensinar coisas para elas, né? Até a ciência diz, você quer ensinar uma língua para uma criança? Ensina enquanto ela tem 2, 3, 4, 5 anos, porque ela vai ter uma facilidade maior. A gente ia fazer uma dinâmica que eu não fiz, para a gente não tomar tempo, para a gente ter o tempo de colaboração, mas imagina uma folha branca, dessa aqui. É fácil você desenhar qualquer coisa numa folha dessa, não é? Aí vamos supor agora que essa folha ela vai sendo usada. Alguém vai escrevendo coisas nessa folha. Ó. E em algum momento ela já está assim. Já é um pouco mais difícil de desenhar coisas nela, não é? E vai ter uma hora que ela vai estar assim. É ainda mais difícil desenhar coisas nela. O coração de uma criança é como uma folha branca, não literalmente, né? A criança tem já vem com as suas experiências, mas ela é mais receptiva ao Evangelho. A criança tem características de pureza, a criança consegue entender e perceber melhor o amor de Deus. Então, é uma fase onde existe oportunidade do Evangelho, e nós não devemos negligenciar essa fase. Então, existe essa verdade que o próprio Jesus trouxe nesse texto. Mais uma. Vamos analisar um pouquinho mais esses 3 textos. Mateus diz, mas os discípulos os repreendiam. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Os 3 textos trazem a mesma verdade. E que verdade é essa? Como? Impedimento. Existe resistência interna e externa ao ministério com crianças. Isso é uma verdade, irmãos, porque Jesus está dizendo que existe uma oportunidade e existe uma resistência. Aquela resistência ali, ela não veio dos fariseus. Ela não veio dos endemoniados gadarenos na época lá. Ela veio de quem? Dos discípulos. E os discípulos eram maus? Passando aquele tempo todo com Jesus, existe uma resistência. Por que vocês acham que eles foram resistentes? Quem chuta alguma coisa? Por que esses discípulos agiram assim? Se ponham no lugar deles. Preconceitos, não é? É uma delas. Ia tomar tempo de Jesus, ia atrapalhar, ia impedir Jesus de fazer uma coisa mais importante. Mas tudo isso, a gente pode falar sobre uma palavra. Existe desconhecimento. As pessoas não entendem isso que a gente falou agora. Que Jesus está disposto a tocar as crianças e que existe uma oportunidade nesse tempo. Então, a gente tem o famoso, além de tudo, né, que a gente vê contra o ministério com crianças, contra a salvação das crianças, tudo que o mundo traz, né, a nossa sociedade caída, a nossa sociedade corrompida, ideologias e ideologias, mas existe, aí as pessoas se indignam, olha o que estão fazendo com a criança, mas você atrapalha também, né? Você causa uma resistência. Isso tudo que estão fazendo com as crianças, a gente deveria, sim, combater. Mas existe, e isso, irmãos, ficou claro ali, vai ser uma coisa que a gente vai ter que lutar sempre. Existe uma resistência interna e externa. E essa resistência interna, ela passa muito pelo desconhecimento, pelo preconceito, né? Pelas pessoas não saberem, não entenderem.
Então, a gente chama o famoso fogo amigo, né? A gente tem que lutar dentro e a gente tem que lutar contra os que estão fora, né? Contra as hostes do mal, contra os principados, contra as potestades, mas nós temos também que lutar contra as resistências externas que impedem o evangelismo e o discipulado das crianças. E existe ainda uma última verdade nesses textos. Mateus diz, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos vir a mim. Gente, eu li esse texto 300 vezes e me dá um nervoso quando eu vejo que está errado. Eu vou consertar e vou mandar o certo para vocês. Deixar os pequeninos vir a mim. Não, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim. É porque ficou deixar ali, é um I, não era um R. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. E Lucas vai falar semelhantemente que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Então, qual é a verdade que a gente tem aí? Jesus fica feliz com essa resistência? Não. O que foi que aconteceu? Jesus se indignou contra essa resistência. Jesus se indignou contra essa dificuldade das crianças serem evangelizadas. Jesus se indignou contra essa perda de oportunidade que muitas vezes nós temos de levar o evangelho às crianças. E ele nos ensinou como agir. E aí, além desse texto de Mateus 19, nós temos outros 3 textos que Jesus vai nos ensinar como agir. E, na verdade, Jesus vai nos ensinar como agir, nos ensinando como não agir. Existem 3 nãos que Jesus diz no Evangelho que a gente não deve fazer com as crianças. Quem já passou por isso? Quando eu fiquei grávida do Daniel, eu comecei a ler muito sobre departamento infantil, não, sobre maternidade, né? Eu não tinha aquele quê, não vim, né, com aquele jeito materno, né, vamos dizer assim, né? Então, quando eu me vi mãe, eu falei, meu Deus, eu preciso entender, né? Eu preciso saber o que faz com essa criança. Que eu não gostava de brincar de boneca, né? Então, assim, como eu nunca tinha pegado um bebê na minha vida, e fui estudar e ler. E tem uma educadora cristã do século XVIII, que chama Charlotte Mason. E ela é fantástica, e ela fala muito sobre educação de crianças, tanto educação secular, né, quanto a educação cristã, que era uma cristã anglicana. E eu aprendi com ela que existe um código de educação de crianças no Evangelho. Eu falava assim, Jesus, o que eu tenho que fazer com o meu filho? Porque tem aquele lá, né, pais, não irriteis os seus filhos, mas se resume a isso. Você fala, o que é irritar? Como é que eu já sou irritada? Como é que eu não... Aquele negócio assim que a gente fica tentando. Mas existe, Jesus deixou para a gente um código. E existem esses 3 nãos que a gente vai aprender hoje. Jesus diz assim, ó, Mateus 18:6. Não escandalizar. Mateus 18:10 vai dizer, a gente vai ler os textos aqui, não desprezar. E Mateus 19:14, que nós lemos, está dizendo não impedir. Então, nós que somos pais, mães, que lidamos com criança, nós temos que ter esse alerta ligado, porque Jesus deixou bem claro o que nós não devemos fazer com as crianças. Nós não devemos escandalizar, nós não devemos desprezar e nós não devemos impedi-las de ir a Ele. Então, vamos lá. Mateus 18:5-6. Diz assim esse texto. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Pesado isso aí, né? Jesus está sendo claríssimo nessa sentença. E eu quero perguntar para vocês aqui, o que é escandalizar uma criança? A gente tem, né? Escandalizar tem muitas questões, mas trazendo aqui para a nossa realidade, como líderes, professores de ministério infantil. O que é escandalizar uma criança? O que você entende como escandalizar? Um mau testemunho? Expor a criança, envergonhar a criança, passa por isso também. Alguém tem mais alguma? Tire a pureza de ser criança, mais o quê? Tem isso aí que você falou, mas tem uma outra coisa. Não, desprezar é o próximo e a gente vai ver também. Pode falar, Bia.
falar mal da criança para as outras pessoas, isso tudo está dentro do mau testemunho, e a gente vai ver aqui. Mas existe uma outra coisa. Imagina que uma criança vem até você, no Ministério Infantil, ela vem até você para poder ser tocada por quem? Por Jesus. Ela vem para ser tocada por Jesus. Aí você dá um pirulito para ela. Você está dizendo para ela que aquilo ali é Jesus. Né? A criança vem até você para receber o toque de Jesus. Aí você bota um videozinho para ela dançar. O que você está dizendo para essa criança? Olha, isso aqui é Jesus. A criança não tem discernimento para entender que aquilo ali que ela vai fazer naquela igreja não é Jesus. Então, quando que a gente escandaliza uma criança? Quando a gente foge do propósito do ministério infantil. Quando a gente foge do nosso propósito, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando fugimos do propósito. Quando fazemos do ministério infantil o que ele não é. A criança vem para ser tocada por Jesus, mas entregamos outra coisa qualquer para ela. E nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Porque a resistência interna que tem, ela tem um outro olhar. Tem gente que acha que o ministério infantil é o quê? Se a criança... Os discípulos acham... Vocês falaram bem. Os discípulos acharam que as crianças estavam atrapalhando. Então, vamos arrumar um lugar para as crianças irem lá e não atrapalhar. As pessoas acham que o ministério infantil é depósito de criança, guarda volume. Eu vou chegar lá, vou botar meu filho, vou assistir o culto, depois eu vou lá e pego. Né? Vou botar na salinha. A criança acha que o ministério infantil é uma brincadeira. Vai lá, meu filho, você vai brincar muito, olha os amiguinhos, tal, você vai brincar. Quantos já ouviram isso aqui? O tempo inteiro a gente ouve isso. Porque as pessoas têm um pensamento errado sobre o que é o propósito do ministério infantil. E quando nós sucumbimos a esse lugar comum, a gente escandaliza as crianças. Porque aquela criança está ali para receber Jesus. Se você vai no açougue, você busca o quê no açougue? Carne. Se você chegar lá no açougue e tiver tomate, você vai voltar naquele açougue para comprar carne? Não. A criança vai na igreja, ela é levada pelo Espírito Santo por alguém para receber o toque de Jesus. Se ela sabe que ali não tem Jesus, não tem alegria, não tem nada que vá aproximar ela de Jesus, né? Ela vai saber, não, a igreja não é... E nessa maneira nós escandalizamos as crianças. Nós trazemos escândalo, porque nós mostramos um evangelho que não existe. E o outro, quando o nosso comportamento e a maneira de se relacionar com a criança não representa Cristo. Quando vocês falaram bem, testemunho, fala mal da criança, isso tudo é uma maneira de se relacionar com a criança de uma maneira que Jesus não faria. Então, você, como representante de Jesus ali para aquela criança, você tem que agir como Jesus. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque a Miriam vai falar sobre isso aí a palestra inteira, tá bom? E que é um ponto extremamente importante. Você é o cartão, você é Jesus para aquela criança, né? Você é Jesus para ela. Eu tenho discernimento de ver você fazendo uma coisa errada com um amiguinho do lado e saber, irmã, vou orar por essa irmã que deve estar com algum problema. A criança não tem esse discernimento ainda. A criança vai olhar assim, Jesus olha, aquela tia ali é assim que acontece. Então, nós escandalizamos e a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus não foi bonzinho com aqueles que escandalizam as crianças. Tá? Outro ponto, Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Tirando essa parte teológica aí que depois a gente conversa, Jesus está dando uma ordem clara. Não desprezeis alguns desses pequeninos. E como que a gente despreza a criança? Como que a gente despreza a criança? Falando no nosso meio aqui, né? Não dando atenção, não dando voz para ela. Mas o quê? Como nós desprezamos? Reprimindo a criança. Vamos lá. Nós desprezamos as crianças quando nós subestimamos o valor da sua vida e a sua capacidade de conhecer a Cristo. Quando essa criança vem até nós e a gente não pega aquela oportunidade para poder falar de Jesus para ela, como se a vida dela, como se aquele momento que ela tivesse ali, que Jesus tivesse trazido ela ali, não fosse importante. Então, nós subestimamos o valor da criança. Nós subestimamos a capacidade... Olha, pessoal, a gente vai passar esse PPT para vocês, tá? Depois todinho. Então, não precisa ficar copiando tudo, não. Mas podem anotar aí, porque quando a gente anota, a gente reflete. Mas é só para dizer que o PPT vai. Então, quando nós subestimamos o valor da criança, a gente despreza essa criança. E mais ainda, quando a gente não tem zelo pelo ministério infantil. Quando a gente não se prepara, quando a gente age relaxadamente, que a gente acha que para o ministério infantil qualquer coisa serve. Ah, a gente bota ali no cantinho, dá uma folhinha e está tudo certo.
né? Não tem, a irmã está dando problema? Ih, manda lá para o departamento infantil. Não, se não serve para mais nada, bota no departamento infantil. A gente tem... Não é? Muitas vezes existe essa questão. A pessoa fala assim, vai dar no máximo para o departamento infantil, essa pessoa aí. E a gente acha que, para o departamento infantil, pode ser qualquer coisa. E, na verdade, no departamento infantil tem que ter os melhores. Né? Porque, como eu falei, você está escrevendo numa folha branca. O que você escrever aqui vai ficar para aquela criança. Quantas coisas, quantos vícios errados a gente não pega na nossa infância e depois é um trem de tirar, né? Porque você aprendeu aquilo. Se aquela criança vai na igreja e vê você agir daquela maneira, ela vai achar que é aquilo ali mesmo. Então, se você age relaxadamente, se a gente não se prepara, se você chega para dar uma aula, para poder estar ali, todo mundo tem uma semana extremamente complicada, mas o Senhor nos chamou para isso. Nós temos que ter zelo. É o ministério que Ele te chamou. E a gente não pode fazer isso relaxadamente. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor, nós precisamos orar. Isso é um ministério espiritual. E nós não podemos subestimar isso, nós não podemos desprezá-los. Não é porque não tem mais ninguém para ir lá no departamento infantil que Deus te colocou lá, não. Ele te colocou lá porque Ele sabe que conta com você para mudar tudo isso aqui. Conta com você para que você esteja na brecha por esse ministério, para que você esteja na brecha por essa causa. E, por último, aqui, para a gente poder começar a terminar e conversar. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, esse a gente já leu, né? Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis. Estorver é a mesma coisa que impedir, tá? De vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Como é que a gente impede uma criança de ir para Cristo? Quando dificultamos o acesso de criança a Jesus, seja de qualquer forma, seja querendo fazer por elas, seja não deixando-as fazer. Outra coisa, quando não investimos no Ministério Infantil de maneira que falte recursos, que impeça a obra, se não há investimento, se não há Ministério Infantil, como é que a gente vai ter criança lá? A gente, de alguma maneira, está impedindo as crianças de terem acesso a Jesus. Você está botando a criança no meio do culto todo e você não está oferecendo a ela, né, aquele aconchego dela com Jesus. Né? Você não está levando ela a Jesus. Quando não há recursos, existe impedimento. E quando eu falo recursos, irmãos, eu não estou falando que todo mundo tem que ter a Igreja Batista Atitude, não, aqueles negócios maravilhosos que eles têm, não, porque cada um, Deus vai dar a realidade de cada um. Né? A cada um, Deus vai dar ali o que é necessário. Agora, sim, faltam recursos. E, como nós falamos, existe resistência. Nós estamos aqui justamente para levantar essa bandeira. Né? Não com briga, não com sei o quê, mas com oração, com conscientização. Você é líder de crianças, você tem esse ministério de conscientizar a igreja com trabalho de formiguinha. Né? Aqui também é difícil demais. A gente tem uma igreja grande, né, com tanta gente, e falta coisas mínimas. Quando faltam recursos, de alguma maneira, a gente está impedindo que essa obra avance. A gente está impedindo que mais crianças venham a Jesus. A gente não tem recursos para poder atendê-las. E isso é um impedimento. E outro, quando a gente afasta as pessoas de participarem do departamento infantil, de maneira que faltem pessoas. E como que a gente afasta essas pessoas? Tem várias maneiras. Uma delas é a gente fazer aquela panelinha no departamento infantil que não entra mais ninguém. Né? Aquele ali são, né? Aquilo ali, não entra mais ninguém, fechado, você não convida, você não deixa as pessoas chegarem, é aquele negócio ali que ninguém consegue nem falar, a pessoa acha que aquilo ali é dela, já colocou aquilo ali no coração, guarda no potinho e é dela que ninguém mais venha. Quando você age dessa maneira, né, você está impedindo que o Ministério Infantil avance, você está impedindo que pessoas estejam ali para aumentar, né, aquele grupo que vai atuar. Quando a gente propaga verdades que não são as verdades do Ministério Infantil. Né? Quantos aqui já viram vários daqueles memes que botam assim, o Ministério Infantil aqui, outro dia estava a irmã chegando no céu, né? Até mandou, né? E a gente acha engraçado, mas está lá, a mulher chega no céu desesperada. O que é? Não, que eu estava no departamento infantil. Não, minha filha, graças a Deus você chegou, Gabriel vai te dizer, não, Gabriel, não, não. É engraçado, a gente sabe que é a realidade, mas quando a gente leva isso para um conceito que já é permanente, esse de que o Ministério Infantil, misericórdia, Deus me livre, não quero, quem é que tem paciência, meu irmão, olha só, nunca mais você vai assistir o culto, a gente está dizendo que, olha, nem vem. A pessoa vai falar, Deus que me perdoa, que eu não quero parar lá, pular lá. Quando o Ministério Infantil é uma bagunça que ninguém entende, quando não tem organização, quando você não sabe para onde vai, quando você não tem o zelo ali de organizar, das pessoas saberem como elas podem ajudar, como elas vão chegar. A falta de organização da gente, ela impede as pessoas de estarem ali.
Porque as pessoas precisam entender, e não entendem. As pessoas precisam entender que aquilo ali é bênção. As pessoas precisam entender que é uma oportunidade. As pessoas precisam estar aptas a vir, né? Estar com vontade de vir. Você precisa dizer, irmãos, domingo eu dei uma palavra aqui no culto à noite, e eu falei, irmãos, a gente não está precisando de gente, não. Mentira, né? Mentira não, meia verdade. Não vou mentir aqui no público. Vai falar, não estamos não, temos lá mais de 50 pessoas. Eu estou te convidando para você vir fazer parte desse exército que está semeando, que está gerando fruto. Se você não quiser, mas eu estou te convidando aqui, tem uma oportunidade. Se você está aí querendo saber o que você pode fazer para Jesus, vem para cá, que a gente vai te ajudar e você vai conseguir frutificar aqui. A gente tem que mudar o discurso. Não é chegar para, irmã, ajuda lá na salinha. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Só eu não assisto o culto. Como é que a pessoa vai vir? Ninguém vai entrar no barco furado, gente. Então, a gente tem que passar a propagar e a, de alguma forma, promover o ministério infantil, tanto para a gente poder acabar com esse desconhecimento que traz resistência, quanto que a gente possa fazer com que mais crianças estejam chegando a Jesus. Uma pessoa extremamente cansada e irritada, coitada, a pessoa não vai conseguir nem representar Jesus ali, porque está esgotada, é só ela. Né? E o que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, a gente peca mesmo. Né? A gente peca mesmo. Domingo, a irmã demorou para buscar as crianças. Eu sou terrível. Eu tenho uma espinho na carne, que é meu jeito de falar às vezes. Só que a irmã era visitante. A mulher deixou a criança lá. Eu falei, olha, irmã, não faça mais isso, não. Tem que vir para buscar a criança no meio do culto, porque tem... Aí a Miriam chegou, não, mas tudo bem, tá? Aí... Eu vou passando o trator, a Miriam vai consertando. Aí a gente nem conversou sobre isso, mas o Espírito Santo falou para mim, calma, não é assim que você tem que agir. Né? E a gente o tempo todo vai refletindo, a gente não é perfeita. Né? Jesus, só que a gente vai falar, eu falo, Senhor, me perdoa. Né? Me perdoa e me dá uma condição de consertar. Quantas vezes a gente fala com uma criança da maneira como Jesus não falou? Quantas vezes a gente faz uma coisa e depois a gente vai refletir? E graças a Deus que Jesus morreu na cruz por nós, irmãos. Que nós podemos chegar nele, receber perdão e ser... Graças a Deus por isso, porque a gente não é perfeito. E ele chamou a gente aqui, imperfeitas, para fazer essa obra. E outra, né? Agora terminando. Então, diante disso tudo, né, que você já aprendeu essas bases. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui qual é a visão dessa igreja sobre o departamento infantil. Qual é a nossa missão? A gente está aqui para tomar conta de criança? Não. A gente está aqui para entreter criança? Não. A gente está aqui para não deixar as crianças atrapalharem o culto? Vai lá, leva, irmã, leva, vai. Não, a gente está aqui para alimentar a criança. Comida, assistência social, isso faz parte, mas não é o nosso principal objetivo. Né? É claro, não estou falando que a gente não tem que fazer, é claro que a gente tem que fazer. Mas se a sua criança for para a igreja só para jantar, ela vai achar que a igreja é o quê? Restaurante. Ela não vai achar que ali ela vai, né, ter um encontro com Jesus. Então, a gente tem também que ter... Qual é a nossa missão? Evangelizar e discipular crianças. E aqui está bem claro, de 3 a 12 anos, que às vezes o pessoal quer levar bebê, e bebê a gente não consegue ainda. Um dia, quem sabe, né? Então, hoje é evangelizar e discipular crianças de 3 a 12 anos, levando-as a um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Essa é a sua missão como líder, como professor, como pessoa que atua no departamento infantil. Não, até 12. 13 vai para os adolescentes. A gente atende ali até 12. Né? Ah, tá. Daqui a pouco a gente vai fazer uma roda de conversa e a gente vai poder conversar melhor. E outra, qual é a nossa visão? A nossa visão, contribuir para a salvação e crescimento espiritual das crianças. A gente está ali querendo contribuir para isso. Tudo que a gente faz, a gente está ali todos os dias, porque a gente está plantando sementes, a gente está contribuindo, a gente vai salvar a criança? Nem meu filho eu tenho essa condição de fazer. Né? Por mais que eu trabalhe assim, você não vai salvar. Você não vai garantir o resultado. Você sabe que se você trazer a criança a Jesus, Jesus não vai a desprezar. Mas cada um de nós tem um livre-arbítrio, tem uma escolha, e a criança também. Então, a gente não garante salvação, mas a gente contribui bastante. A gente contribui ou a gente escandaliza. Né? Então, o nosso objetivo ali é contribuir
para a salvação e crescimento espiritual das crianças, ensinando, envolvendo, compartilhando as verdades cristãs de acordo com a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa visão. Isso é o que a gente faz, isso é onde a gente quer chegar, isso é o nosso objetivo, contribuir para a salvação delas. E como a gente faz isso? E aqui é muito importante, porque os nossos valores podem ser diferentes dos valores de outra igreja. Então, é bom que você entenda quais são os nossos valores aqui no Miadig. Nós atuamos na direção do Espírito Santo, com fidelidade à Bíblia Sagrada, à doutrina pentecostal, que a gente não vai ensinar para a criança que uma vez salvo, sempre salvo, essa doutrina da presbiteriana. Né? A gente não vai ensinar a doutrina batista, a gente ensina a doutrina pentecostal, dons espirituais, língua, porque nós somos de uma igreja pentecostal. Então, nós trabalhamos com fidelidade à Bíblia Sagrada, à doutrina pentecostal, à liderança da ADIG, porque você não é o Ministério Paulinha, não é o Ministério Paulinha, que é a Miadig, é o Ministério Infantil da ADIG. E nós estamos aqui debaixo de uma liderança, né? Respondendo e atuando conforme a orientação da nossa liderança. Com excelência nas nossas ações, é de qualquer jeito, irmãos? Não, é com excelência. A gente faz as coisas aqui com excelência. Nós estamos aqui com 20, 30, 40. É como se tivesse 1 milhão. É com excelência, é o melhor. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, é o melhor. A gente faz da melhor maneira, a gente organiza da melhor maneira, a gente se dá da melhor maneira, a gente chega para as crianças da melhor maneira. É isso que a gente faz. Nos relacionando com as crianças como representantes de Cristo. E aí a Miriam vai aprofundar. E outra, muito importante, com respeito às suas individualidades. É por isso que a gente tem, e estamos avançando cada vez mais na inclusão. Né? A gente tem cada vez mais que entender que uma criança é diferente da outra, que às vezes você vai dizer uma palavra de um jeito para uma criança, mas você não pode dizer para outra porque vai ferir a outra. Então, você tem que entender que cada criança tem uma individualidade. E a gente atua com respeito a essas individualidades. Amém? Então, vale a pena. O último que eu quero dizer aqui, vale a pena. Vale a pena. Jesus vai tocar. Jesus vai nos ajudar. Jesus vai fazer coisas grandes através de você, através dessa criança. Você não sabe aquilo que você está falando aqui para aquela criança, a semente que vai germinar depois, na vida dela, na vida da família, na vida da comunidade. E para a gente poder só trazer, né, um pequeno vídeo, e eu vou pedir para o Diógenes colocar o vídeo. Desculpa o vídeo que ele tem algum cunho de negócio de feminismo aí, mas eu só quero extrair a mensagem principal. E eu botei o vídeo inteiro para vocês poderem conhecer a história da Malala. Prestem atenção no finalzinho, na hora que ela mesma fala. Passa o vídeo, por favor, Diógenes. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que a escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo, para quem quisesse ler. Mas seu pai não queria deixar pista. E os dois inventaram o nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bundakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 filhos. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E parecia fim, virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude como uma garota. Tirando a mensagem feminista do final, o que eu quero pode tirar. O que eu quero dizer para vocês é que lá no mundo, né, se coisas extraordinárias são feitas a partir de uma criança, imagina nós aqui,
Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. O trabalho que você faz a cada domingo, o trabalho, aquela criança que você nutre com amor, aquela criança que você apresenta a Jesus, você não sabe o que pode acontecer daqui, o que vai se tornar. Nós estamos aqui para plantar sementes, nós estamos aqui para fazer o ministério que o Senhor nos chamou. Um ministério lindo, abençoado e frutífero. Amém? Está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós nascemos de novo, né? Aquele velho homem lá, ó, tem que morrer, né? E nós precisamos adquirir novamente essa imagem de Cristo em nós. Então, aí fala assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, aqui nesse texto, fala que o Senhor ele nos chamou para ser o quê? Embaixadores de Cristo. Vocês sabem o que é ser um embaixador? Alguém sabe aí dizer? Muito bem, isso mesmo. É aquele que representa o seu país em um outro país, né? Ou em um outro órgão oficial, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Ser embaixador de Cristo é igual a representar a Cristo. Então, aqui está escrito, o embaixador é aquele que representa o seu país junto a um outro país ou junto a um órgão internacional, ou seja, um representante diplomático. Mas agora, o embaixador de Cristo é aquele que recebeu a missão de representar Cristo, levando a mensagem de reconciliação de Deus para com os homens. O Senhor, ele nos deu essa missão de representar a Ele e levar essa mensagem de que Ele deseja se reconciliar com todos, com os homens, né? Essa foi a missão dada por Deus a todos. Mas esse todos aí, né, com todos os homens, isso também inclui as crianças, né? Às vezes a gente tem o hábito de menosprezá-las, como a Paulinha falou. A gente acha que é os adultos importam, a salvação dos adultos importa. E a gente deixa as crianças de lado. Mas a gente viu ali como o Senhor, quando a Paulinha estava falando, como o Senhor ele recebe as crianças. E ele se importa com cada uma delas. Quando o Senhor mandou, né, Jesus deu o ide para os discípulos, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, envolve também as crianças. Não é só os adultos. Às vezes a gente está na igreja, a gente valoriza só os adultos. A gente esquece, está uma criança do nosso lado, o pastor fala assim, ó, fala aí com o seu irmão do seu lado, você é muito especial, você é importante. E a gente fala para quem? Pula a criança aqui e fala para o adulto. Quem já fez isso aí, irmão? Não levanta a mão, não. Muitas pessoas fazem isso, né? Pulam a criança, desvalorizam a criança e vão para o adulto. Mas a palavra de Deus é que a gente deve se preocupar com todos, com a salvação de todos, inclusive das crianças. E ele nos chamou para essa missão de representá-lo, tá? Então, já falei sobre isso aqui. Vamos lá. Então, como é que a gente pode cumprir essa missão de representar a Cristo? Você consegue representar uma pessoa que você não conhece? Não. Nenhum embaixador vai conseguir representar aquele que ele não conhece, né? Então, primeiro de tudo, o principal é que a gente precisa conhecer aquele a quem a gente representa. Nós precisamos conhecer a Cristo, não só de boca, mas de viver isso. A gente precisa dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, porque é através da leitura da palavra, através da oração, que o Espírito Santo se revela a nós. E a gente tem, eu vejo, a gente vai andando aí pelas igrejas, até mesmo no nosso meio, a gente vê muitas pessoas que não se dedicam à leitura da palavra e à oração. E aí, como é que você vai representar um reino, um rei que você não conhece? A gente precisa conhecer a Jesus, para que a gente não ensine besteira, para que a gente não ensine errado, para que a gente não dê mau exemplo. A gente precisa conhecer a Cristo. Segundo, a gente precisa obedecer.
um representante, ele vai ali cumprir a ordem do seu rei, né? A ordem que foi lhe dada. Ele não chega lá e ele faz aquilo que ele quer. Porque se ele fizer aquilo que ele quer, ele está se representando a si próprio, a si mesmo. Eu não posso chegar no ministério infantil e fazer o que eu quero. Porque se eu faço o que eu quero, eu não estou representando a Cristo, eu estou representando a mim, as minhas vontades, os meus desejos. Mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para representar a Ele. Então, nós precisamos obedecer. Então, Jesus ele nos deixou muitos mandamentos, e um deles, né, que para mim, é um dos principais, é fazer discípulos. Jesus ele fala, fazei discípulos, né, de todas as nações. E nós aqui fomos chamados para discipular as crianças, né? Mas não é tornar a criança um discípulo meu, irmão. É tornar a criança um discípulo de Cristo. Mas para eu tornar a criança um discípulo de Cristo, é como a gente fez aqui. Não é só de falar. Eu preciso mostrar Cristo para essa criança, né? Eu preciso revelar Cristo para essa criança. Paulo ele fala isso. Ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A criança ela precisa olhar para você e ver Jesus na sua vida. Ver Jesus na sua forma de se comportar, não só na igreja. Como a irmã Neidinha falou, às vezes ela está subindo lá, né, irmã Neidinha? E vem aquela, tia da salinha, e vai lá e abraça ela. Se ela dá um mau exemplo na rua, se ela dá um mau exemplo no seu trabalho, se ela não representa Cristo ali onde ela vive, olha o escândalo que ela está trazendo para todas as pessoas que estão ali ao redor. Nossa, mas aquela tia da salinha ali, olha, estava lá na roda da fofoca. Lá, ontem eu vi, fui na festa, ela estava lá falando mal do pastor dela. Ou não sei o quê. E aí? Escândalo, né? Escândalo. Quem é o pai, quem é a mãe que vai mandar uma criança lá para aprender com alguém que não dá um bom exemplo, que não representa Cristo? Então, nós somos representantes de Cristo, não só aqui na igreja, em qualquer lugar em que a gente esteja. No nosso trabalho, na rua, na nossa casa, principalmente na nossa casa, né? Porque na nossa casa é onde a gente se revela mesmo. Na nossa casa, a gente é o que a gente é. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, botam uma roupa de santidade, uma cara de santidade, e está lá. Mas em casa, na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, como é que eu sou, né? A gente, em casa, a gente é o que é. Então, pelos frutos, a gente conhece, né? Vamos lá. E terceiro ponto, a gente precisa imitar. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo, imagina aí, como é que o nosso Deus é? Fala aí as características do nosso Deus, o caráter do nosso Deus. O que ele é? Bom. Então, nós precisamos ser bons. Amável. Então, nós precisamos ser amáveis. Que mais? Paciente. Nós precisamos ser pacientes. Presente, nós precisamos ser também presentes. Santo. O nosso Deus é? Então, nós precisamos também ser santo. Eu não busco santidade só para mim, mas eu busco santidade porque o meu Deus, ele é santo. E eu estou representando ele. Se ele é santo, eu preciso ser santo também. Eu preciso buscar a santidade. Eu preciso buscar uma vida onde eu não cause escândalo em lugar nenhum, né? Esse é o nosso papel, é imitar a Cristo. Então, sermos santos como eles, amáveis como ele, verdadeiro como ele, justo como ele. Então, as crianças, elas olham para nós e elas vão procurar as características de Jesus em cada um de vocês, né? Na minha vida, eu sei que às vezes não é fácil, né? Às vezes nós estamos aí, como Paulo diz, nós vivemos uma guerra, o espírito contra a carne. Né? Eles estão ali numa luta diária, né? Mas se você alimenta a sua carne, quem é que vai prevalecer, irmão? A sua carne. Se você não busca o Senhor, a sua carne prevalece. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, buscar os frutos do Espírito que estão escritos lá, né, em Gálatas. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito, que esses frutos façam parte da nossa vida. A palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus foi escrito por uma razão. Ela não está ali só para constar. É para que a gente possa viver, né? Viver, tomar posse daquilo ali. Então, nós precisamos buscar os frutos do Espírito, nós precisamos ter uma vida reta, né? De santidade diante do Senhor. Tá? Então,
o que a gente vê hoje são muitas pessoas que servem no ministério infantil, mas ainda não compreenderam para que foram chamadas. Então, coloca isso aí hoje na sua mente. Eu fui chamado para ser um representante de Cristo para as crianças. Eu preciso representar Cristo e o seu reino para as crianças, não a mim. Eu não sou um representante de mim mesmo, eu sou um representante de Cristo. Tá? Não é o que eu acho, irmão. Às vezes a gente fala assim, surge um problema, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente precisa ir para onde? Para a palavra. Para saber o que Cristo acha. Né? O que Jesus acha. Não o que eu acho, o que eu penso. Não é verdade? Então, em Mateus, vou passar aqui. Mateus capítulo 18, versículo 5 a 7, Jesus fala assim: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Escandalizar, isso. É a mesma coisa. Ai de quem fizer uma criança se escandalizar. Tá? Então, Jesus fala, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, quando eu recebo uma criança em meu nome, no nome de Jesus, eu preciso receber ela como ele receberia, certo? Se eu falo assim, olha, vai lá no aeroporto buscar uma amiga minha que está chegando, fala com ela que eu não podia, mas vai lá, você vai com carinho, como se eu estivesse lá, né? Representa. E assim é Cristo. Ele nos deixou essa ordem. Ó. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, receber como ele receberia. E como é que Jesus receberia uma criança? O que vocês acham? Como que Jesus receberia uma criança? Com o quê? Com amor. O que mais? Com carinho, com paciência, com gentileza, com mansidão. Então, eu botei algumas... Ali, se você o conhece, se a gente conhecer Jesus, se a gente conhecer o Deus que a gente serve, a gente já vai saber como é que ele receberia. Mas eu coloquei só algumas aqui, além dessas que vocês falaram aí. Com amor, com compaixão, com sensibilidade, olhar a criança, né? Cada uma tem o seu jeito, tem a sua forma. Vem de casa, vem né, com as suas mazelas, porque as crianças também pecam. Não é só adulto que peca, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, as crianças, como é que elas chegam até nós? Às vezes, né, chega cheia de coisa lá do mundo, carregada, né? Elas são levadas para lugares onde, né, os espíritos malignos lá agem. E a gente precisa olhar essa criança com sensibilidade, né? Compreender de onde é que ela veio, por que ela age assim dessa forma, né? E com cuidado, né? É nosso dever cuidar dessas crianças. Então, não seja aquele que faz tropeçar uma criança. A Bíblia diz que aquele que faz tropeçar uma criança, melhor seria, né, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É um peso assim, sabe? Como a Paulinha falou, a gente tem diversas formas que a gente pode fazer tropeçar uma criança. Eu coloquei aqui algumas coisas, mas eu queria falar mais com vocês, até se as meninas também lembrarem, quiserem falar. Nós precisamos ter cuidado com as nossas crianças, com a forma como a gente fala com elas, da forma que a gente age, né? Será que Jesus, quando ele vai receber uma criança, será que ele falaria para uma criança assim? Ai, garoto, sai daqui, você está me atrapalhando. Eu preparei aula hoje, você não me deixa dar aula. Será que Jesus falaria assim com uma criança? Será que Jesus falaria assim, hoje você não vai participar porque você não obedeceu? Será que Jesus falaria assim com uma criança? Será que Jesus olharia para uma criança e falaria assim, esse menino é perturbado, não dá sossego? Será que Jesus falaria assim? Mas eu já falei. E eu tenho certeza que talvez algum de vocês já falaram assim com as crianças da igreja.
Mas hoje eu tenho o entendimento de que nós somos os representantes de Cristo. E quando essas crianças olham para nós, eles precisam ver, né, como que Jesus falaria com elas, né? Essas crianças, as mais difíceis, principalmente, elas precisam ser acolhidas. Elas precisam conhecer a Deus. Por que elas fazem o que elas fazem? Porque elas ainda não conheceram a Cristo. A partir do momento que Cristo entra na vida de uma criança, a vida dela é transformada, assim como a nossa. E a gente vai crescendo em conhecimento, né? Ninguém conhece. Cheguei na igreja e já conhecia a Cristo. Não, nem eu conheço a Cristo na profundidade, porque Cristo vai se revelando a nós conforme a gente obedece Ele, conforme a gente busca conhecê-lo. Sempre tem mais dele para a gente conhecer. E uma criança, ela precisa conhecer a Cristo para que ela tenha a vida dela transformada. Então, a gente precisa olhar para essa criança e perceber, essa criança carece de Jesus, essa criança precisa do amor de Cristo. Eu não posso falar com ela dessa forma porque Jesus não falaria, Jesus não agiria dessa maneira, né? E a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz, com que a gente fala, né? Nunca. Será que Jesus agarraria uma criança pelo braço? Senta aqui agora. Será que Jesus faria isso? É a gente olhar com o olhar de Cristo. Será que Jesus ele se reuniria com as crianças sem saber o que falar para essas crianças? Só para colocá-las ali para se entreter? Não. Jesus sempre tem uma palavra. Jesus sempre tem algo que ele pode compartilhar, né? E nós também, nós precisamos buscar isso. Sempre estar preparados. Eu sei que às vezes acontece, irmãos, aqui também acontece. Faltou o professor, faltou alguém, né, que estava lá escalado. Mas eu preciso sempre estar pronto para ter algo para compartilhar. Cristo era assim. Cristo tinha algo para compartilhar. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me alimento dele, né? Quando eu busco conhecer. Às vezes falta alguém, a gente tem que entrar. Eu não vou ficar ali enchendo linguiça. Eu preciso ter algo para compartilhar com essa criança. Mesmo que tenha sido de imprevisto, mesmo que eu não tenha sido avisada. Isso tem que fazer parte da nossa vida, sempre ter algo para compartilhar, né? Jesus, ele sempre tinha, ele não ficava lá, chegava lá, eu fui pego de surpresa, hoje eu estou na escala. Não, Jesus sempre tinha algo para compartilhar com alguém. Então, não seja como os hipócritas, que pregam o que não vivem, né? Tem muitas pessoas que pregam, falam, mas não vivem aquilo que pregam. Isso se chama hipocrisia, né? Nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos e pregar, né? Pregá-lo com todo o amor, com toda a paixão. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente se apaixona, né? Quanto mais ele se revela a nós, mais apaixonado por ele a gente fica. E é como um casal, quando se apaixona. Ele quer compartilhar, né? Só fala, casal, assim, adolescente ou jovem, quando começa a namorar, só quer falar do namorado, só quer falar daquele por quem ela está apaixonada, por quem ele está apaixonado. Ou quer ficar junto muito tempo, quer estar ali. Então, a gente precisa buscar conhecer a Deus, porque quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece a Deus na profundidade, a gente quer buscar compartilhar isso com todos, inclusive com as crianças. Então, não seja como os hipócritas, que pregam o que não vivenciam. Busque conhecer a palavra de Deus para não ensinar a heresia. Jesus, ele veio ao mundo, mas quando Jesus ia pregar, ele pregava baseado no quê? Na palavra. Jesus usava a palavra. Quando Satanás foi lá tentar ele, o que ele usou, irmãos? A palavra. Jesus, ele sabia, ele conhecia, ele era um conhecedor das Escrituras, da palavra, né? E, às vezes, a gente não valoriza, né? Ou não dá a devida atenção que a palavra tem. E tem muitas pessoas pregando heresia aí para criança, falando besteira, falando coisas que ela pensa, que ela acha, e deixando a palavra de Deus para lá, né? E isso é um risco muito grande, porque quando essa criança ela começa a compreender as coisas, a verdade, e ela vê que foi, né, ensinada errada, de forma errada, ou ela cresce, ela começa assim, não, mas eu aprendi na igreja isso assim, dessa forma. Mas não é assim. E muitas vezes ela se afasta do Senhor porque recebeu um ensino errado. Olha, eu lembro, irmãos, que antigamente a gente aprendia, que a gente, assim, eu cresci
uma coisa assim de que eu preciso fazer obra, preciso fazer para Deus, eu preciso. Até que chega no momento que a gente se estafa, né? E aí você vai aprendendo com a palavra de Deus, conforme você vai lendo, que não é assim, né? E, às vezes, tem pessoas que se afastam de Jesus, falam assim, nossa, viver para Deus é isso? É perder a vida nisso? Não quero. E se afasta do Senhor. Então, a gente precisa pregar a palavra da forma correta, para a gente não ensinar o que não está escrito aqui, né? Com atenção, com cuidado. Então, represente Cristo e o seu reino fielmente para as crianças. Eu queria até dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu aqui conosco. A gente tirou umas crianças de participarem de uma atividade que tinha no Ministério Infantil, porque elas estavam desinteressadas. A gente achou que estavam desinteressadas, né? E a gente tirou essas crianças de participarem da atividade que estava tendo. E essas crianças ficaram muito tristes. Olha, elas chegaram aqui depois, não queriam participar de mais nada. Foi algo que fez elas se entristecerem, né? Que entristeceu o coração delas. E aí, o Espírito Santo vem lá no nosso coração, fala, olha, você não agiu como eu agiria. Você não fez como eu faria. E eu fui lá, eu pedi perdão a essas crianças, e eu falei, olha, Jesus não agiria dessa forma. Nós fizemos errados, mas Jesus não agiria dessa forma. E eles, tá bom, tia, tá bom. Eu fiquei mesmo muito chateado, mas mas está tudo bem. Então, tem coisas que a gente consegue consertar. Mas, se você não tiver sensibilidade, e o Espírito Santo não tiver essa sensibilidade, as coisas vão rolando, até que essa criança ela se afasta, né? Ela se desvia dos caminhos do Senhor, porque ela conheceu um Jesus da maneira errada, um Jesus que a exclui, um Jesus que tira ela das coisas. E eu vejo isso acontecer em muitos lugares. Olha, não veio no ensaio hoje? Se não vier no ensaio hoje, não vai cantar. Aí você tira a criança dali, né? Às vezes a criança veio em todos os ensaios, estava ali participando. Não, você não veio hoje. Ou se você não ensaiar, sei lá, pediu a criança para preparar um texto, um versículo, né? Ou alguma coisa. A criança fala assim, tia, olha, hoje eu não preparei. Posso dar semana que vem? Não, ou é hoje, ou é semana que vem. A gente tem que ter essa sensibilidade, essa flexibilidade. Olha, tudo bem, não se preparou hoje. Semana que vem você se prepara, você vai ter mais tempo. E aí você vem, traz a palavra. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, que você vai trazer uma palavra abençoada para nós. A gente precisa ter sensibilidade para não fazer uma criança tropeçar. Janaína falou assim, olha, aqui na nossa congregação, a gente tem uma criança que só chega no final, só para lanchar. O que a gente faz? A gente recebe, a gente dá o lanche. Tem estratégias que a gente pode usar para que essa criança consiga ouvir a palavra? Tem. Muda o lanche para o início. Foi o que a Paulinha sugeriu. Muda o lanche para o início. A criança vai chegar para lanchar? Vai. Mas ela vai ouvir também a palavra. Então, a gente precisa ter estratégias, irmãos. A gente nunca pode negligenciar uma criança. Aqui no Templo Central, teve uma época que uma pessoa que era da liderança, antigamente, ela proibiu a entrada das crianças, porque o culto começa às 6. Então, só entrava até 6h30. Depois de 6h30, a criança não entrava mais. Era proibido a entrada das crianças. E isso causou muita confusão, né? A minha filha, meu marido ia pregar um dia, o pastor pediu ele para pregar assim, em cima da hora, porque não tinha conseguido ninguém. E ele se atrasou um pouquinho. Quando a gente estava saindo de casa, começou a chover. Mas chovia muito forte, a gente não conseguia sair, mesmo com guarda-chuva. Então, eu tive que esperar a chuva passar. Nisso, a gente chegou na igreja, era em torno de 6h40. Aí eu falei assim, eu ainda pensei, antes de sair de casa, eu já pensei, vim preparada. Falei assim, não vão deixar ela entrar. Então, vou levar aqui os meus livrinhos de historinha bíblica, qualquer coisa assim, que ela era bem pequenininha, e ela fica aqui fazendo na hora do culto, se ela não estiver entendendo, ela fica aqui fazendo. Aí, peguei os livrinhos e vim. Aí ela, mãe, eu quero ficar na salinha. Fui lá embaixo para saber. A irmã falou, olha, não pode entrar. Ela subiu, irmãos, mas tão tristes. Aí ela ficou ali chorando, ali embaixo da galeria. Estava chorando. E ela, eu queria ficar embaixo da salinha. Aí a irmã Cime viu ela chorando, falou assim, o que houve? Por que ela está chorando? Aí eu falei, não, porque ela queria ficar na salinha, mas já encerrou o tempo. Não era falando mal do líder, não, mas era assim, porque ela me perguntou, né?
Aí ela, isso não pode, eu vou falar com Eliseu agora. Aí pediu o diácono foi lá, levou. Não, pode mandar ela descer. Desce lá, fala que o pastor Eliseu mandou ela entrar. Então, ela entrou. Mas, irmãos, imagina quantas crianças não ficaram tristes, né? Porque querem ouvir a palavra, querem estar ali e foram impedidas. Foram impedidas por causa de uma regra, né? Uma regra boba. Isso não se faz. Atrapalha o professor. A criança entrar no meio. Vai atrapalhar? Pode atrapalhar. Pode até atrapalhar. Mas isso não é culpa da criança. A gente precisa conscientizar os pais da importância, né, deles chegarem no horário, de estarem ali para poder participar de tudo. Mas a criança nunca deve ser impedida. Foi como a Paulinha falou. Olha, vamos proibir a entrada dos irmãos ali. Só entrava quem tinha carteirinha, né? Então, eu vou... É verdade. Eu vou abrir para vocês, para a gente falar aqui também. Vocês... Não sei se você quer... Pode terminar aí a gravação, irmão. Pessoal, Diógenes. Ele vai terminar a gravação.